Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E, obviamente, para conversarmos sobre assuntos relacionados às emoções, à educação emocional, à inteligência emocional. Muita gente nos escreve, manda mensagem, querendo entender mais sobre a inteligência emocional. Afinal, essa inteligência tem sido muito comentada, tem sido muito falada, mas são tantas ideias que às vezes a gente vai ficando confuso realmente. O que é realmente essa inteligência? Um dos pontos mais interessantes, e eu acho isso fundamental para nós educadores entendermos, né, para poder conviver melhor com nós mesmos, os nossos alunos, os nossos educandos, é perceber, entender, compreender que essa inteligência ela é ensinável. Ou seja, nós podemos aprender, porque ela é feita de várias competências. É uma inteligência que nós vamos ampliando toda uma capacidade interna que nós já nascemos. O ser humano tem, todo ser humano tem a capacidade, tem a semente dessa inteligência dentro de si. Mas quando nós conseguimos educar melhor os nossos impulsos emocionais, os nossos impulsos temperamentais, podemos dizer assim, né? Nós passamos então a desenvolver atitudes mais assertivas, atitudes que nós podemos dizer que faz parte da inteligência emocional, tá? Então nós vamos falar um pouquinho nesse momento sobre os 5 pilares da inteligência emocional. Esses pilares eles foram lançados, eles foram pesquisados, né, escritos, principalmente por Daniel Goleman, quando ele lançou o livro Inteligência Emocional, aí perto de 1995, por aí assim, ou seja, já faz algum tempo, né? Mesmo antes do Daniel Goleman lançar o livro, né, sobre inteligência emocional, a teoria que redefine o que é ser inteligente, vários pesquisadores já falavam, já escreviam sobre o tema, psicólogos, diversos e tal. Mas o Goleman, ele tem um talento especial para a comunicação. Além de psicólogo, ele é jornalista, escreve muito bem, e ele conseguiu realmente transmitir para as pessoas de uma forma muito clara, muito objetiva, sem esse lado mais acadêmico, né? Sem ficar preso nos jargões da psicologia, o que era realmente a inteligência emocional. E depois dele, muita gente pesquisou, muita gente falou, né? Muita gente veio desenvolvendo, assim como eu, né? Eu trabalho com educação transcomportamental, que é uma educação que se baseia na inteligência emocional para desenvolver comportamentos mais assertivos, né? Tanto que eu lancei um livro há uns 2 anos, 3 anos atrás, mais ou menos, que se chama Educação Transcomportamental, né? Gestão das emoções para comportamentos inteligentes. E toda a minha pesquisa foi em cima da inteligência emocional de vários autores, entre eles o Daniel Goleman, né? Então esse assunto é um assunto assim que mexe muito com a gente, porque as emoções mexem com todos nós, principalmente os educadores que estão em sala de aula com as mais diversas pessoas, ou educadores de sala de aula, ou educadores de outros espaços, né? Famílias, pais, todas as pessoas que de alguma forma são responsáveis por passar algo para alguém, são educadores, tá? O gestor de uma equipe é um educador também, porque ele está ensinando aquela equipe, está fazendo a gestão daquela equipe, ensinando aquela equipe a trabalhar melhor. Mas nosso foco é principalmente nas escolas, né? Porque a minha preocupação maior é como nós podemos desenvolver uma geração mais assertiva, uma geração que tem uma educação maior em relação às suas emoções, principalmente nesse momento tão difícil do nosso planeta. E nós sabemos que o pós-trauma, né, quando passar a pandemia, nós teremos então
um outro tipo de pandemia que será o estresse, o pós-estresse, o trauma de tudo isso que nós estamos passando. Por isso, nós, educadores, temos que estar muito bem preparados para amparar, para auxiliar os nossos educandos nesse processo. Mas é algo que primeiro tem que acontecer conosco, né? Então, nós temos que primeiro nos trabalhar. E agora nós vamos falar, então, algumas dicas sobre isso que eu acabei anotando aqui para vocês, tá? Por exemplo, eu quero falar agora para vocês sobre os 5 pilares da inteligência emocional, segundo Goleman, né? Segundo Daniel Goleman, tá? Esses pilares, eles são importantes para nós definirmos as nossas estratégias de desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Então, o primeiro pilar, muito bem descrito, é o conhecer as próprias emoções. Esse pilar eu trabalho bastante dentro da educação transcomportamental com os nossos eixos pedagógicos, né? Os 3 eixos pedagógicos da educação transcomportamental, que eu já venho falando em vários outros vídeos. Se você não conhece ainda, pode assistir algum dos nossos vídeos aqui no nosso canal ou ir lá no meu blog, que eu tenho vários artigos sobre o assunto, tá bom? Bom, às vezes, por exemplo, por que é importante conhecermos as nossas emoções? Gente, às vezes nós achamos que estamos com raiva de uma situação e, na verdade, nós estamos frustrados. Existe uma diferença entre a raiva e a frustração. Claro que a frustração carrega a raiva também, mas há algo mais profundo, né? A frustração, ela tem a ver muito com o nosso temperamento também, com a capacidade, da nossa dificuldade de paciência, de sermos resilientes, sabermos esperar. E isso provoca algumas emoções, tá? Então, saber diferenciar entre a raiva e a frustração é muito importante para escolhas e comportamento assertivos, tá? Ou então, muitas vezes, nós acreditamos que estamos ansiosos. Por exemplo, nós vamos fazer uma apresentação, né? Uma palestra ou então uma apresentação em sala de aula. E aí achamos que começamos a ficar ansiosos, né? E achamos que, eu tô com medo. Quando, na verdade, muitas vezes nós estamos escondendo, tá? Um medo do julgamento, o medo de falhar, o medo de ser criticado. Então, a ansiedade não é só a expectativa do que vai acontecer lá, mas é principalmente um medo de ser julgado nessa situação, né? Porque tem vários tipos de ansiedade, né? Nesse exemplo que eu acabei de dar. Então, quando a gente percebe como é realmente as nossas emoções, o que está por trás de determinadas formas como agimos, nós conseguimos interpretar, identificar o que realmente está acontecendo. E isso vai fazer com que nós tenhamos condições de encontrar formas de gerenciar as nossas emoções. Sim, porque nós não conseguimos controlar como controlamos alguma coisa, né? Eu já até num dos vídeos eu falo, né? As emoções é como uma torneira jorrando em água abundante, né? E não é assim que você vai lá e fecha a torneira e sanou. Não, não é assim. Na verdade, você vai ter que regular essa torneira, porque ninguém vive sem emoções, tá? Então, esse é o pilar mais importante da educação emocional, da inteligência emocional, porque isso é a educação emocional, né? A educação emocional, ela vem primeiro. Então, quando eu conheço as minhas emoções, eu começo no processo de educação emocional, tá? Uma coisa muito importante também, gente, é porque na hora que eu conheço as minhas emoções, eu também passo a conhecer as emoções dos outros. E esse é um outro pilar importante também da inteligência emocional, que é a gestão das emoções das outras pessoas. Porque quando eu percebo a emoção que eu estou causando, o sentimento que eu estou causando no outro, eu posso regular também a forma como eu estou agindo, eu estou falando, eu estou me mostrando, para que eu possa regular também o impacto que eu estou causando nas emoções daquela outra pessoa, tá?
E um exercício bem interessante de educação emocional para o desenvolvimento da inteligência emocional é anotar as emoções, né? Você, por exemplo, você pode passar aí uma semana, 15 dias, anotando todos os dias à noite quais foram as emoções mais fortes que você sentiu durante esse dia, e a partir daí você começa a analisar como é que você se relaciona emocionalmente com os vários eventos da vida, né, do que vai acontecendo. Então, o que eu posso colocar é anote e ao lado você diz como é que você escreve, né? Como é que você se relacionou, como é que você agiu diante dessa emoção, de raiva, de tristeza, de mágoa, enfim, o que foi. Como você anota a emoção e anota a ação, a reação. Ou seja, a emoção é a ação e a reação é como você reagiu a essa situação que causou essas emoções, tá? O segundo pilar é vem logo a seguir, que é a gestão das emoções. É como você vai administrar as suas emoções. Então, se você passa a escrever, né, e começa a conhecer o modelo, a forma como você age, você vai conseguir com toda certeza desenvolver estratégias. O que é estratégias? É modelos, uma maneira como você vai agir. Você começa a perceber, puxa, eu estou sendo muito agressivo, né? Diante de determinadas situações. Então, o que é que eu posso fazer quando acontecer essa situação para ser menos agressivo? Né? Aí tem respirar profundo, sair de cena, ou seja, não ficar ali naquela situação, não falar o que está pensando naquela hora, contar até 10. Aí tem várias estratégias que você pode desenvolver para não ser tão agressivo. A mesma coisa vai com a raiva, com a tristeza, com a alegria em excesso. Gente, as pessoas acham que as emoções, elas só são ruins, as emoções da raiva, da tristeza, do medo, né, do nojo. Não. A alegria em excesso também não é positiva. Aliás, nada em excesso é positivo, porque nós vamos, né, para os extremos, e os extremos sempre provocam reações, às vezes, difíceis de serem administradas. Então, é muito importante você perceber quais são os seus extremos, né? Quais são as emoções que te levam aos extremos. Então, a alegria em excesso também causa euforia. E a euforia, ela causa dificuldade de analisarmos a situação, a pessoa. É aquela velha história que a gente diz assim: tente tomar uma decisão quando você está muito eufórico, muito feliz. Não vai dar certo. Né? Você só vai ver um lado da situação e às vezes toma decisões que lá na frente você se arrepende. Então, o ponto de equilíbrio é como a filosofia taoísta, ou a filosofia oriental fala, o grande ponto realmente é o equilíbrio, é o caminho do meio. Como nós podemos chegar ao caminho do meio é a estratégia da gestão das emoções, e isso é educação emocional para o desenvolvimento da inteligência emocional, tá? Bom, um outro pilar importante é a automotivação. Gente, motivação significa motivo para ação. Todos os pesquisadores, inclusive eu, né, enquanto pesquisadora e enquanto fui psicoterapeuta durante muitos anos, educadora emocional, eu posso dizer algo muito importante: ninguém motiva ninguém. Nós nos automotivamos. Nós, no máximo, nós podemos criar situações que provoque algum tipo de emoção para que a pessoa se sinta, né, de alguma forma tocada. Mas se a pessoa não quiser, ela não se motiva. Por isso que o terceiro pilar da educação emocional, segundo, né, o Goleman, é a automotivação, é treinarmos a capacidade de resiliência suficiente para nos automotivar diante da vida, diante de situações, principalmente situações difíceis, situações que nos deixam para baixo, que bloqueiam a nossa vida, que bloqueiam o nosso caminho. Muitas vezes nós acordamos sem a menor vontade de fazer absolutamente nada, ou então estamos tristes por alguma perca, alguma situação, nesse momento da vida, né? Nesse momento dessa crise sanitária que nós estamos vivendo, nesse momento, né, da pandemia. É, realmente não é fácil o processo de automotivação diante de tanta tristeza, diante de tantas perdas, diante de tantas angústias, né, que todos nós estamos vivendo.
mas é nesse momento que a inteligência emocional age, né? Porque eu não posso mudar o que está lá fora, mas eu posso mudar o que está aqui dentro. Então, me automotivar significa buscar a transformação das minhas emoções, a transformação do meu humor, né, das emoções mais negativas, no sentido de emoções difíceis de serem vividas, porque na verdade nenhuma emoção é negativa no sentido literal da palavra, é negativa no sentido de vivenciar as sensações, né? Mas todas as emoções, elas têm uma função. Por isso elas não podem ser consideradas negativas no conceito, né, do negativo de ruim. É ruim de sentir, mas elas são importantes, tá? Por isso, o gerenciar as nossas emoções significa entender o que é que nós queremos comunicar. E aí a automotivação, ela chega como uma forma também de sairmos, né, desse estado mais negativo, desse estado mais, né, ruim, pesado, para que nós possamos ter energia suficiente para irmos para a ação, porque a vida é ação constante, né? E isso leva a um outro ponto muito importante, que é o quarto pilar da educação, da inteligência emocional, né? Eu sempre falo educação emocional porque eu trabalho basicamente com a educação emocional, né? Que vai levar ao desenvolvimento da inteligência emocional. Mas o meu objetivo primeiro é essa ponte que liga a pessoa à sua inteligência emocional, né? Eu trabalho bem aqui. A consequência, obviamente, é o desenvolvimento da inteligência emocional, tá? O quarto pilar, segundo Daniel Goleman, né, da inteligência emocional, é a empatia, tá? A empatia, ela é uma competência emocional muito bacana. Todo ser humano nasce, e aliás, nós achamos, assim, muitos pesquisadores colocam que não é só o ser humano que tem a capacidade de ser empático, né? Muitos animais também têm a capacidade dessa empatia. Contudo, nós é que somos, que temos a capacidade de pensar sobre isso, desenvolver maior essa capacidade. A capacidade da empatia dos animais, como um todo, é mais emocional, é mais sentir, é mais ficar ali, né? Olhar para o outro e querer estar junto do outro. Mas o ser humano, nós, seres humanos, nós temos a capacidade de analisarmos, de percebermos, de irmos muito mais profundo dentro dessa competência e desenvolvê-la realmente, né? Então, a capacidade da empatia não é só a capacidade de se colocar no lugar do outro, mas é a capacidade de respeitar o outro. E isso, gente, não é fácil, né? Porque se colocar no lugar do outro sem filtro nenhum, né? De repente a morte, aliás, a gente diz que é o abraço do enforcado, né? Morre os dois juntos. Ah, eu tô com pena de alguém, eu me coloco ali e vou junto com aquela pessoa. Não é isso. A capacidade de se colocar no lugar do outro para compreender as emoções do outro, compreender a cultura do outro, compreender o olhar do outro é um treino. Por quê? Porque nós temos que primeiro aprender a respeitar o outro, para depois sermos empáticos. E respeitar o outro significa entendermos que as outras pessoas não pensam como nós. Necessariamente aquela pessoa, um exemplo, às vezes eu tô sendo sincero, né? Tô sendo muito sincero, tô falando tudo que eu penso para você e tal, e acho que está ótimo assim, porque eu acho que ser sincero é algo maravilhoso. Mas a outra pessoa pode estar sentindo que eu estou sendo agressiva, eu estou sendo ríspida, né, com ela, ríspida com ela, né? E não é o que eu queria. Na minha cabeça eu estava sendo sincera, entendeu? Então, no momento que eu sou empático, eu observo também as emoções que eu estou causando naquela pessoa. E eu vou respeitar essas emoções, porque o outro é o outro e eu sou eu. Nós podemos interagir, mas nós somos diferentes. E respeitar essas diferenças significa empatia. E, acima de tudo, eu acho que amor pelo outro, afeto pelo outro. Isso faz a diferença, tá? Afeto e respeito, né, pelo sentimento da outra pessoa. Bom, gente, o quinto pilar,
que é a sociabilidade, a capacidade de sermos sociais, de termos competências sociais. E aqui não entra só aquele verniz, não, né? Ah, eu sou muito social, eu sei me comportar. Isso não é só isso, não. Ah, por exemplo, a empatia entra aqui também, de uma maneira assim profunda, né? Porque a empatia ajuda a criar relações positivas e saudáveis. Para nós educadores, isso é fundamental. Um educador que não tem empatia, ele não consegue realmente comunicar-se, né, com verdade, comunicar-se com profundidade. Vai estar sempre aqui no nível de uma comunicação meio mecânica. E o processo de aprendizagem, segundo a neurociência, passa muito pelas emoções. Então, eu tenho que passar emoção para você, para que você interaja comigo e essa ponte seja realmente construída. Bacana, não é isso? Bom, dentro do pilar da sociabilidade, vem várias habilidades importantes, tá? Talvez o respeito seja uma das, né, acho que mais importante, mas a comunicação, ou seja, a capacidade de ser muito claro, de ser muito objetivo e principalmente a capacidade de escutar, né, escutar o outro, porque normalmente, dependendo do nosso temperamento, nós já saímos logo atropelando tudo, né? A pessoa mal falou duas palavras, a gente já vai dizer, eu sei, eu sei, eu sei, você quer dizer isso. Nem sempre é aquilo, né, que nós estamos pensando. E uma coisa muito importante, às vezes nós precisamos falar para poder elaborar o pensamento, né, e sermos mais claros. Então, muitas vezes a pessoa precisa falar, completar o pensamento dela para que nós possamos ter uma ponte de comunicação. Então, a sociabilidade, ela é a capacidade de ter relações profundas com o outro, e isso, gente, é algo que a gente passa o tempo todo na nossa vida, né? Eu acho que a inteligência emocional, ela é a inteligência das relações, né? A relação comigo, a relação com o outro e a relação com o meio onde nós estamos. Então, e nós vivemos o tempo todo em relacionamento, nós não somos seres que vivemos sozinhos, né? Nós somos seres gregários, somos seres que precisamos um do outro. E saber transitar em diferentes grupos é uma grande arte. E a inteligência emocional, ela capacita isso a nós, porque ela capacita principalmente a gestão das nossas emoções para podermos interagir com o outro com mais respeito, com mais paciência, com mais resiliência. Porque no meio de tudo isso tem uma série de competências que nós vamos desenvolvendo, tá? Bom, na verdade, né, esses 5 pilares, eles interagem com o outro de forma muito sistêmica, de forma muito holística, tá? Não é separados. Eu falei aqui separados, mas eles todos estão interagindo. Um complementa o outro. Por isso mesmo que o Daniel Goleman teve um grande sucesso com seu livro, porque ele conseguiu passar de forma muito sintética, né, muito objetiva esses pilares, mas que são pilares que são interconectados, tá bom? E para nós, professores, educadores, pais, gestores, a inteligência emocional, ela é fundamental. Eu vou bater sempre, sempre nessa tecla, porque é óbvio, não é só pelo meu trabalho, mas principalmente porque o mundo, mais do que nunca, precisa de pessoas inteligentes emocionalmente. E agora eu vou dar algumas dicas aqui para você, né, sobre esse assunto, algumas dicas para você poder anotar e poder começar um processo de educação das suas emoções para o desenvolvimento da sua inteligência emocional. Por exemplo, eu já falei lá no início a importância de você anotar as suas emoções e o seu comportamento, que é a forma como você agiu diante daquelas emoções, tá? Segundo, procurar estratégias para a gestão das emoções, para como você vai se autocontrolar. Aí você já notou as principais emoções, as emoções onde você é mais frágil, né? Onde tira você do sério, vamos colocar dessa forma. Então, já notou como é que você reage, como é que você interage quando você está sob essa emoção, e aí você vai anotar o que é que você vai poder fazer para se autocontrolar, tá?
Um ponto principal é assim, aprender a trabalhar com as chamadas emoções negativas, porque elas são gatilhos para os comportamentos mais complicados, os comportamentos mais difíceis, tá? Então, a raiva, o medo e a tristeza são as emoções que mais trazem gatilhos. Por trás dessas emoções, ou aliás, elas se transformam, né, em outras emoções. Essas são emoções secundárias, mas elas se transformam em emoções, aliás, emoções primárias, né? Elas se transformam em emoções secundárias das mais diversas: ciúme, inveja, orgulho, vaidade, frustração. Então, vai se transformando em várias emoções que a gente chama emoções sociais. Por isso é importante entender como é que nós trabalhamos com essas emoções, ou como é que elas impactam a nossa vida, né? Um outro ponto muito importante nisso, outra dica importante é: procure trabalhar sua autoconfiança. E para trabalhar a autoconfiança, depois eu vou gravar um vídeo só sobre isso, tá? Mas para trabalhar a autoconfiança é importante que você mapeie, faça um mapeamento das suas competências, das suas forças, das suas capacidades, dos seus talentos, para que você possa se autovalorizar. É através da autovalorização e do amor próprio que a autoconfiança nasce, tá bom? Porque ninguém é perfeito, né? Todos nós temos o nosso pontinho lá, nossos muitos pontinhos a serem trabalhados, né? Outro ponto importante, gente, aprender a lidar com pressão. A vida é pressão, a vida é estresse. Então, aprender a lidar com estresse. Isso vai fazer com que nós tenhamos capacidade de melhorar a nossa inteligência emocional. Aliás, a inteligência emocional, ela impacta diretamente na capacidade de suportar o estresse, né? De sermos mais resilientes. Então, procure perceber para trabalhar isso. Depois eu também posso gravar outro vídeo sobre isso, tá bom? Um outro ponto importante: não tenha medo de expressar o que você sente, apenas faça a gestão da forma como você vai se expressar, tá? E um ponto principal é: pratique a empatia e a resiliência. Se você não sabe o que é resiliência, vá pesquisar, vá aprofundar, porque a resiliência, mais do que nunca, em períodos de crise como nós estamos passando, ela é importante. Gostou do assunto? Pois é, esse é o nosso ponto aqui, a nossa missão, o nosso propósito aqui do nosso canal é falarmos sempre, sempre sobre educação emocional, sobre o impacto das emoções nas nossas vidas, sobre inteligência emocional e ajudarmos as pessoas a melhorarem, porque se nós conseguirmos melhorar as pessoas, o mundo também melhora, porque o mundo é feito principalmente de pessoas. Bom, se você gostou desse assunto, por favor, pode dar um like aí, né, para ajudar o nosso canal. Se inscreva no canal, compartilhe o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, que nós estamos e vamos ficar profundamente gratos por você, tá? Gratidão.